Um grande abraço para você que está aqui na Goa. O assunto é a Série C do Campeonato Brasileiro 2024. Você vai deixando o seu like e deixa o like mesmo, hein? Se inscreva no canal. Vamos botar uma meta de 60 likes para esse vídeo. É a Série C com a 11ª rodada, rodada de número 11, que foi iniciada no fim de semana, sábado, com jogos no domingo, também segunda-feira, e vai terminar apenas na quarta. No sábado, o Ipiranga e ABC empataram por 1-1, primeira vez que o Ipiranga não vence como mandante no campeonato, e o ABC vem de uma boa sequência aí, tentando se recuperar do campeonato para ainda brigar pelas 8 primeiras posições, ali pelo G8, né? No Raulino de Oliveira, Volta Redonda e Sampaio Corrêa empataram por 2-2, o Voltaço foi buscar o empate na última bola com o Cristiano, o Volta Redonda que negociou o seu artilheiro, o Ítalo Carvalho, com o futebol da Coreia do Sul, mas o empate acaba que é um bom negócio pelas circunstâncias do jogo e também porque o adversário, o Sampaio, vive um ótimo momento no campeonato. Dos últimos 12 pontos que disputou, fez 8, tá começando a sair, já saiu da zona do rebaixamento e consegue até projetar coisas melhores daqui para frente. Na Arena Sicredi, o São Bernardo meteu 4-1 no Atlético, primeira derrota em casa do time de São João del Rei. O Atlético, que nos últimos 2 jogos tomou 7 gols. 2 derrotas, né, seguidas e 7 gols sofridos, então sinal amarelo ligado para o time de São João del Rei, que ainda está muito bem na tabela. O Remo teve uma importante vitória para cima do Ferroviário, 2-1, para começar a pensar em G8. É importante uma sequência aí. Os times estão ali no meio da tabela, precisam de uma sequência de vitórias para começar a olhar mais para cima na tabela. A Ferroviária bateu o São José por 1-0 na Fonte no Luminosa no domingo. O Ferroviária está invicta no campeonato, foi a 5ª vitória, tem 6 empates em 11 jogos, então a Ferroviária ainda não perdeu. São José conhecendo aí sua 4ª derrota seguida, vai muito mal lanterna do campeonato. No Presidente Vargas, na reta final do jogo, o Floresta venceu o Caxias pelo placar de 2-1. Vitória foi bem importante, com o gol do Ícaro, né, mais pro final do jogo. O Floresta conseguindo aí bater o Caxias. O Caxias, 6 jogos sem vitória, tá afundado na vice-lanterna do campeonato. O Floresta fora da zona do rebaixamento. 3ª vitória do Floresta nas últimas 4 rodadas. O Náutico venceu o Confiança, quebrando uma série ruim aí de resultados negativos, voltando a subir na tabela nos aflitos. O Confiança tomou a 4ª derrota seguida, está dentro da zona do rebaixamento. No Estádio do Café, num jogo bem dinâmico, Londrina e Tombense empataram por 3-3. Os dois vão muito bem no campeonato, uma sequência positiva. Tombense não perde há 3 jogos, Londrina não perde há 4, e os dois estão dentro do G8 de classificação para a Série C, ou melhor, para a segunda fase, né, para a fase final, a fase dos 2 quadrangulares semifinais da Série C do Campeonato Brasileiro, tanto Londrina quanto o Tombense. A rodada tem continuidade na quarta-feira, 8 da noite, no Almeidão, Botafogo contra a Aparecidense. Em caso de vitória, o Belo vai reassumir a liderança da Série C. O Botafogo tem 2 jogos a menos em relação ao líder Volta Redonda. E no Rei Pelé, às 8h30 da noite, tem CSA e Figueirense. O CSA, que vem de 3 jogos sem derrota, pode tentar aí voltar, ou melhor, sair, né, da zona do rebaixamento e manter essa sequência positiva. A gente está aqui na parte dos jogos remanejados, que já foram disputados ou que ainda serão marcados. São jogos referentes ao mês de maio. A gente vai lembrar que o Rio Grande do Sul sofreu com fortíssimas chuvas que geraram consequências terríveis, uma grave crise humanitária no estado, e isso isentou as equipes gaúchas de atuarem pelas divisões do futebol brasileiro. Então, ao todo, na Série C foram 11 jogos adiados. Alguns deles já foram disputados, 5, a gente está vendo alguns resultados: o Volta Redonda ganhando do São José, o Ipiranga ganhando do Figueirense, esses jogos ainda realizados no finzinho de maio. Em junho, o Sampaio bateu o Caxias, o Ferroviário venceu o São José por 3-2, Tombense venceu o Caxias mais recentemente na semana passada por 2-1. Esses jogos já foram remarcados, já disputados, são 5 que já foram jogados dos 11, restando 6. Desses 6, 4 já estão marcados. 4 de julho tem São José e Atlético, 17 de julho Botafogo e São José, 24 de julho Aparecidense e Ipiranga, 31 de julho Caxias e Confiança, faltando 2 jogos a serem remarcados, Náutico e Ipiranga contra Caxias. Vamos para a classificação então da Série C. Até aqui, liderança do Volta Redonda com 23 pontos, não ganhou na rodada, mas manteve aí a sua liderança, conseguindo o empate, está com 23 pontos, liderando o campeonato, mas tem um jogo a mais do que o Atlético, que é o vice-líder com 21, 2 derrotas seguidas para o Atlético. Uma delas de 4-1 para o São Bernardo, que aparece em terceiro lugar, também tem 21 pontos, mas tem uma vitória a menos do que o Atlético e tem um jogo a mais
também do que o time de São João del Rei. Quarto lugar o Botafogo com 21, mas é a melhor campanha em pontos perdidos. O Botafogo tem 2 jogos a menos do que o Volta Redonda, por exemplo, 1 a menos do que o Atlético. Então, se ganhar já nessa quarta-feira, o Botafogo assume a liderança, chega a 24 pontos e volta a ser o melhor time da Série C, e ainda tem um jogo a menos que ele vai fazer com o São José nas próximas semanas ainda dentro do mês de julho. O Botafogo está em quarto e se empatar já assume a vice-liderança, em caso de vitória é o líder. Quinto, Ferroviária, 21 pontos, está invicto. Aliás, Botafogo e Ferroviária são os invictos do campeonato, né? O Botafogo tem 9 jogos, 6 vitórias e 3 empates, Ferroviária 11 jogos, 5 vitórias e 6 empates, empata muito, mas uma campanha muito segura da Ferroviária, que é a melhor defesa da Série C até aqui, junto com o Ipiranga, bom destacar. Sexto lugar o Tombense, tem 18, vem numa sequência boa aí, sétimo Figueirense 17, oitavo Londrina também 17, esses 3 aí últimos do G8, Tombense, Figueirense e Londrina vem numa sequência invicta também. Tombense 3 jogos sem derrota, Figueirense 3 jogos sem derrota, Londrina tá a 4 jogos sem derrota. Times aí que fazem uma trajetória bem suave, bem tranquila nessa Série C até aqui, quase sempre dentro do grupo das 8 melhores equipes do campeonato. Então a gente tem aí Volta Redonda, Atlético, São Bernardo, Botafogo, Ferroviária, Tombense, Figueirense e Londrina no G8 atual. Nesse momento seriam os 8 que avançariam para a fase final dos quadrangulares semifinais da Série C. Nono lugar o Ipiranga com 16 pontos, mas sempre vale a ressalva. O Ipiranga tem 3 jogos a menos do que o líder Volta Redonda. Em pontos de potencial, ele poderia ter até 25. Então, olho vivo no Ipiranga, tem 3 jogos a menos que o Londrina, que é o 8º colocado, por exemplo. Então, é um concorrente bem forte também, é uma dessas vagas. 10º lugar o Remo, 13 pontos. Vai precisar de uma sequência aí para continuar encostando. Tá 4 pontos atrás do Londrina. Venceu na rodada. Foi importante. 11º o ABC também tá com 13. 12º lugar o Náutico voltando a vencer. Tá com 12. É outro que precisa de uma sequência aí se quiser brigar para subir ainda. 13º o Ferroviário tem 11. 14º o Aparecidense tá com 10. 15º o Sampaio Correia 10 pontos. Sampaio tá 4 jogos sem derrota. Nos últimos 12 pontos que disputou, marcou 8. Então, olho vivo aí no Sampaio também, que é uma possibilidade aí de time para arrancar. 16º lugar o Floresta tem 9. É bom lembrar que no ano passado, nessa altura do campeonato, o Paysandu, que hoje está na Série B, subiu na temporada passada, ele estava dentro da zona do rebaixamento, né? E ele foi para uma arrancada, terminou em 7º na fase qualificatória e acabou subindo posteriormente. Então não tem nada acabado para essa galera que tá aqui embaixo ainda não. 16º lugar o Floresta, 9 pontos, 3 vitórias nos últimos 4 jogos. Zona de rebaixamento formada pelo Confiança com 8 pontos, 4 derrotas seguidas. 18º o CSA tem 8 pontos, mas ainda joga na rodada. Em caso de vitória vai subir, vai chegar ao 14º posto. 19º lugar o Caxias, 6 pontos, tá 6 jogos sem vitória. 20º colocado o São José, 4 pontos, vem de 4 derrotas seguidas, os 2 últimos colocados, equipes do Rio Grande do Sul, que de fato tem jogos a menos, mas começa a ficar cada vez mais difícil usar essa muleta, porque eles vêm numa sequência muito ruim, não estão conseguindo pontuar a ponto de sair da zona do rebaixamento. Vamos aos principais artilheiros da Série C. Jonatas, do Atlético, tem 8 gols. Ítalo Carvalho, do Volta Redonda, também tem 8, mas o Ítalo foi negociado com o futebol da Coreia do Sul, não joga mais esse ano pela Série C. Paulo Sérgio, do Náutico, tem 7 gols. Igor Bahia, do Tombense, tem 6. E fechando a lista, Luiz Felipe, do São Bernardo, também com 6 gols. Esse foi o resumo da Série C do Campeonato Brasileiro na 11ª rodada, mais 2 jogos a serem disputados. E a gente vai acompanhar toda a marcha da 3ª divisão até o fim da fase classificatória, com os quadrangulares semifinais. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Grande abraço!